Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Olha só, eu tô aqui para transmitir um recado básico para vocês sobre essa questão do coronavírus. Eu quero fazer aqui um posicionamento, eu pretendia fazer isso aqui já ontem, mas devido a alguns desafios pontuais do trabalho, resolvi fazer e prefiro já fazer aqui nesse formato pela live e depois vou deixar salvo, tá bom? Então você que está acompanhando aqui, seja bem-vindo. Eu pretendo deixar este vídeo salvo também no IGTV, porque é o meu posicionamento e eu quero falar aqui como psicólogo clínico, né, como pessoa que está acompanhando, que está sentindo ali no consultório o impacto dessa questão do coronavírus na vida das pessoas. Algumas coisas são meio preliminares, né? Vocês já têm acompanhado muita notícia, tem muito fake news, tem muita conversa, a gente está dividido, tem um pessoal que está do lado daqueles, né, que não acreditam em nada e daqueles que estão assim no desespero. E assim, quanto a isso eu preciso dizer, olha, busque os canais de informação adequado, tá certo? Entra lá, entra nos sites adequados para você obter informação, para você saber daqueles cuidados mais específicos de saúde, mas eu não vou falar sobre isso, tá? Eu estou preocupado com uma outra questão, né? É óbvio que eu tenho um cuidado com os meus pacientes, eu já instruí os meus pacientes, dei informações de higiene que a gente precisa ter, que a gente precisa cuidar, mas eu quero falar sobre 4 dicas práticas que você precisa entrar, tá bom? Que você precisa colocar na tua vida. Eu quero sinalizar o pessoal que está por aqui. Aline, seja bem-vinda, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz tempo que não nos falamos. Ana, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Olha, eu quero falar, vai ser uma conversa curta, tá bom? Nada previsto. Isadora, Plenamente Clínica Psicologia, Sara, sejam todos bem-vindos, tá certo? Olha só, tá? Bom, primeiro, tá? A gente precisa entender que nós estamos vivendo uma situação concreta. Sim, se trata de uma doença concreta. A humanidade já viu doenças piores, mas tem uma realidade, tem que ter um cuidado, tá certo? Mas aqui começa a aparecer no nosso peito um movimento de desespero. Então, muitas pessoas estão falando aí de crise de ansiedade e um movimento de desespero, tá certo? Então a gente precisa pontuar algumas coisas, tá? São 4 coisas que a gente precisa desenvolver neste tempo, tá? E a primeira coisa que eu quero dizer para você, olha, te acalme, entende? Te acalme. De fato, você vai precisar ter uma prudência, de fato algumas medidas precisam ser tomadas, mas você precisa se acalmar. Você precisa se acalmar, né? Então, o primeiro passo, respira, tá? Respira. E, né, concentra nisso que eu vou te dizer. Primeiro, nós precisamos ter um movimento de caridade. Um movimento de fato, amor ao próximo. Essa é a hora de ter amor ao próximo. Porque, cara, o que eu vejo é muita gente, de fato, pensando apenas em si mesmo. Aqueles que não estão nem aí para os outros. Então, eu tenho saúde, né? Porque, olha, se trata de um tipo de vírus, né? Mas que se você tiver uma certa saúde, você pode pegar e nem sentir os efeitos disso, mas você pode transmitir isso para os outros, né? Então a primeira coisa é, olha, nós precisamos cuidar das pessoas que a gente ama. A gente precisa cuidar daquelas pessoas que estão na faixa de risco, a gente precisa cuidar dos velhinhos, a gente precisa cuidar das grávidas, a gente precisa cuidar da população de risco, né? Então, de repente, por amor a outras pessoas, você não pode se expor. De repente, por amor aos outros, né? Por exemplo, lá no consultório, né? Eu olhando minha vida, eu tenho um cuidado com a minha saúde, né? Eu tenho um cuidado adequado com a minha saúde, né? Que, sei lá, pode ser que eu pegue, pode ser que eu não pegue, não sei, não tem garantia que eu não vou pegar. Mas eu quero dizer assim, eu tendo algum cuidado comigo, fica um pouco evidente que pode ser mais difícil que eu pegue, não sei. Mas olha só, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar naquela senhora de idade que eu atendo, eu preciso pensar nas grávidas que eu atendo. Então eu preciso tomar alguma previsão, né? Alguma ação pensando naquelas pessoas que eu amo, pensando naquelas pessoas com qual eu me ocupo e eu preciso me concentrar. Então, primeiro movimento, tá? Primeira dica, não pensa só em você não. Pensa naquelas pessoas que precisa cuidar, né? E aí, por isso, né, entra na segunda dica, que é desenvolver a prudência. Existem algumas virtudes que a gente precisa desenvolver neste tempo. Olha só, né? Por exemplo, pensar que pode ser que não passe, e não passar para os outros. Agora entendi, é isso mesmo, Ana, né? E não passar para os outros. Tem algumas medidas que a gente precisa tomar e também por prudência, né? Olha só, lá no consultório eu tomei algumas medidas, né? A maior parte dos pacientes que eu atendo presencialmente e que é possível atender online, eu trouxe os pacientes para o atendimento online. Então eu vou atender as pessoas, por enquanto, a maior parte dos meus atendimentos vão ser online. O que eu faço com isso? Eu não estou só me preservando, eu estou preservando os meus pacientes e estou gerando um bem comum. Por quê? Se eu ajudo com que menos pessoas se movimentem, tá? Que menos pessoas saiam de casa, tem que pegar transporte público, eu estou pensando no bem dos outros. Então olha só,
pensa menos no teu umbigo e pensa mais naquela outra pessoa, entende? Ah, tu tá com uma baita saudade da tua avó, é uma senhora de 90 anos que tem gente lá cuidando dela, você vai fazer o que lá? Tá? Então assim, a gente precisa pensar nos outros, tá? A gente precisa se cuidar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso passar o meu álcool em gel, eu preciso fazer todas aquelas coisas, cuidar da minha higiene, também por amor àquelas pessoas que eu tenho que cuidar, mas eu preciso ser prudente. Não é para deixar de fazer o que você tem que fazer, mas a prudência, né, solicita que você pense aquelas coisas que você tem que fazer de um modo que você possa fazê-las, mas também, né, gerando o bem comum na vida dos outros. Então, não se trata de deixar de fazer o que a gente tem que fazer, né? Tudo bem, beleza. Não dá para ir para a faculdade, mas você pode estudar em casa, né? Não dá para ir para o trabalho, de repente tu pode trabalhar em casa, não sei, né? Então, assim, se trata de um momento onde a gente tem que pensar aquelas dificuldades. Não é para você desesperar e deixar de fazer aquelas coisas que você tem que fazer, meu Deus do céu. Nós vivemos num tempo de pessoas fracas que se desesperam. Não, calma, respira. Beleza, talvez você vai ter que organizar algumas coisas, dependendo, né, o fluxo do teu trabalho, dependendo o teu trabalho, né, você vai ter que ter alguma coisa pode acontecer de mudança concreta no ambiente do teu trabalho. Mas em geral, você vai ter que encontrar um outro jeito de fazer aquelas coisas que você tem que fazer. Tu vai ter que encontrar um outro jeito de rezar, de repente já não tem mais aquela missa, mas você reza em casa. De repente você vai ter que encontrar um outro jeito de estudar, né? De repente você vai ter que encontrar um outro jeito de manifestar o amor àquela pessoa que você queria visitar, que agora não dá. É só a prudência. E ao mesmo tempo a gente precisa desenvolver uma outra virtude, que é a virtude da fortaleza. A fortaleza, eu falei na live anterior, ela tem 2 pontos, né? Que é atacar e resistir. Né? Ou seja, eu preciso permanecer firme, eu preciso atacar as dificuldades, né? Ora, toda dificuldade, lembra disso, toda dificuldade ela é uma pedra, que pode, de fato, servir para que você viva uma sepultura, que você se sepulte com elas, ou você pode usar essa pedra, que poderia ser uma pedra de tropeço, como uma pedra para construir uma escada para que você cresça. Toda dificuldade, ela nos convoca ao amadurecimento. Dificuldade é tempo de jornada também, de amadurecer, é um tempo de deserto. É isso aí, Ana, é isso mesmo, dá um medo, mas olha que bonito. Olha que bonito. Diante do medo, eu tenho 2 posições. Ou eu me protejo e me guardo, que é o movimento do egoísta, porque eu só penso em mim, ou eu tenho a coragem, né? Porque a coragem brota da onde? A coragem brota do amor, né? O corajoso na guerra não é aquele que não tem medo. O corajoso na guerra é aquele que ama algo maior do que ele mesmo. O corajoso na guerra, ele tem medo, mas ele está pensando na sua família que precisa dele, né? Ele está pensando no bem da sua nação. Então o que ele faz? Como ele ama algo maior do que ele mesmo, ele vai com medo mesmo. E aí ele desenvolve aquela força, aquela fortaleza, ele ataca as coisas. Eu tenho medo, mas eu me cuido, eu me guardo, né? Eu penso nos outros, e aí eu ataco aquelas minhas atividades que eu tenho que fazer, e ao mesmo tempo eu desenvolvo uma resistência. Né? Que é aprender a suportar um incômodo, aprender a aguentar incômodos, né? Aguentar certas dificuldades, aguentar os outros que estão estressados, sorrir mais para as pessoas, né? E aí a gente vai resgatando uma virtude que eu considero que é a fundamental que tem faltado para nós, que é a virtude da esperança. O desespero, ele aparece no nosso peito, tá? Por algumas coisas. Primeiro, por uma ilusão de controle, né? Ora, a gente quase não medita mais sobre a morte, né? A gente vai morrer, né? Assim, pode ser que seja com coronavírus, mas você pode morrer com qualquer outra coisa. Quando a gente medita que de fato a gente vai morrer, a gente entende que a gente é finito. A vida não está na nossa mão. A gente não é importante a gente descer de Nárnia, a gente descer dessa ilusão que a gente controla as coisas. A gente não controla quando uma doença chega, a gente não controla quando uma pessoa chega. A gente precisa sair desta ilusão. Parte desse desespero vem porque nós temos uma ilusão de que a gente pode controlar a vida. E aí, preso na ilusão de controle, a gente se desespera porque as coisas estão saindo do controle. E no fundo, eu me sinto uma pessoa fraca, eu tenho medo da vida. Mas quando eu medito a morte, cara, vai ser isso mesmo? Eu vou achar uma coisa, que só tem uma coisa que está na minha mão. Eu não sei se eu vou morrer ou não hoje, mas eu sei que eu estou vivo agora. E eu posso tomar uma decisão. De que modo eu vou enfrentar isso? De que modo eu vou enfrentar essa situação? Eu posso enfrentar a situação de um modo prudente. Eu posso enfrentar essa situação de um modo corajoso. Né, cuidando daquelas pessoas com que eu amo, ligando para saber se os velhinhos da minha família estão se cuidando bem, procurando obter informação, né, cuidando bem daquelas pessoas que são responsáveis por mim,
Quer dizer, desculpa, que eu tenho uma responsabilidade por elas, né? Cuidando bem delas, tendo né, um carinho, uma atitude de amor. Né? Então, nós precisamos derramar este amor sobre as pessoas. Né? Nós precisamos resgatar a virtude da fortaleza, a virtude da prudência. Né? Nós precisamos resgatar essa esperança. Nós precisamos, é tempo da gente lembrar também de que existe um bom Deus que nos acolhe. É tempo de não perder a fé. Nós não podemos perder a nossa fé. E aqui é interessante porque assim, eu vejo muitas pessoas religiosas, né? Ora, a religião ela traz para nós uma verdade que é possível alcançar pela razão, que a nossa alma é uma alma eterna, nós somos feitos para a eternidade. Mas a religião ela ajuda a gente a alcançar que essa eternidade pode ser melhor ainda. Essa eternidade pode ser com uma pessoa. Nós temos uma alma imortal, isso daqui é a razão da conta de ver, mas nós também fomos feitos para a eternidade. E a religião ela traz algo para nós, a possibilidade de uma relação com um ser eterno que me ama, que me acolhe, entende? Que tem em si toda a fortaleza, que tem em si toda a caridade. E aí então brota uma esperança no meu peito. Tudo bem, Cadu, eu não sou religioso. Ok. Né? Ok, eu estou dizendo para você que não precisa desesperar, que eu estou te convidando a olhar para uma coisa mais elevada do que essa materialidade. O desespero aparece porque a gente está preso nessa materialidade. Eu estou preso na preocupação orgânica. Mas quando eu lembro que eu vou ser eternizado pelos meus atos, e aí eu posso olhar para a minha vida e tomar uma decisão. De que modo eu vou enfrentar isso? Se hoje fosse o último dia da minha vida, como que eu vivi esse dia? Eu procurei amar? Eu procurei cumprir bem o meu dever, cuidar dos meus pacientes, amar as pessoas, procurar saber como é que minha esposa tá, comprar um mimo para ela, mandar mensagem para os outros, rezar, pedindo que o bom Deus, né, guarde a nossa nação, guarde aquelas pessoas que moram. Ou seja, se eu olho para essa realidade, né, e tomo uma postura, por exemplo, amorosa, né? Ora, eu posso me decompor ao final do dia, mas eu tive uma postura amorosa. E essa postura amorosa, ela tá para além dessa materialidade. Se eu morrer hoje, o amor que eu entreguei aos meus pacientes, o amor que eu entreguei ao cuidado da minha esposa, o amor que eu estou entregando, vai ser eternizado. Então, esta vida não é só matéria. Estou mostrando isso para você. Né? Você pode viver preso nela como um covarde, mas você pode se direcionar e se entregar num ato amoroso de cuidar daquelas pessoas que você é responsável por elas. Mas aí também nós temos uma outra dimensão, uma dimensão da fé, né? Ora, muita gente está se desesperando e justamente aqueles que deveriam ser portadores da esperança, né? Aqueles que têm a fé são portadores da esperança. Ou seja, pela fé você vai, teu olhar alcança que existe algo ainda mais elevado, que além da capacidade de você amar aqui e ser eternizado por essa capacidade do amor que você entregou ou não aqui, você é capaz de ser eternizado e viver uma eternidade num movimento de amor constante, com amor mais perfeito do que o teu. Então aí nós precisamos retomar essa nossa fé. É um tempo onde aqueles que são religiosos, né, devem assumir, né, a força da oração e rezar ao bom Deus e rezar pelas pessoas e consolar as pessoas, né? Porque, olha, biblicamente é isso mesmo, né? Toma a tua cruz e segue, né? Renuncia a ti mesmo. Né? Ora, a provação, a tribulação ela produz a constância, a dificuldade, ela prova os corações. É tempo da gente viver isso. É tempo da gente sim ter os nossos cuidados com a saúde, com as pessoas que a gente ama, mas é tempo de orar ao bom Deus. É tempo de resgatar a força da fé, de meditar os salmos, de rezar o Pai Nosso todo dia, de pedir que o bom Deus venha consolar este coração desesperado e acalmar. Entende? O desespero vem também porque a gente está olhando muito aquilo que você não pode fazer. Tu não pode, você não tem garantia que você não vai morrer. É isso mesmo. Você não tem garantia que aquela pessoa que você ama não vai morrer. Mas você tem garantia do quê? O que você vai fazer com este tempo? O que dá para fazer? Tá em casa? Então dá uma atenção amorosa pro teu filho. Dá uma atenção amorosa à tua esposa. Faz um mimo. Cuida da tua esposa. Cuida daquelas pessoas que você ama. Então eu estou te convocando a tratar este tempo com a devida seriedade, mas sem exageros. Sem exageros. Na devida proporção. Buscando a virtude da prudência para poder encontrar qual é o melhor meio que eu vou viver bem este tempo. Enfim, o que você vai precisar fazer. Buscar a virtude da fortaleza, enfrentar isto com coragem, mas também buscar viver aquela caridade, cuidar de você por amor aos outros, cuidar daquelas outras pessoas.
e ao mesmo tempo resgatar o olhar da esperança, lembrar que existem dimensões mais nobres para poder se viver, entende? Então essa é a minha mensagem hoje aqui para você, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de convocação. Eu estou te convocando a entrar na vida madura, amar e servir aquelas pessoas que dependem de você, que dependem do teu cuidado, entende? Eu estou convidando você a colocar o teu olhar no bom Deus, a colocar o teu olhar naquela capacidade mais nobre de amar e de servir, de encontrar um sentido também no sofrimento. O Victor Frankl vai dizer isso, né? Se a vida tem sentido, também há sentido no sofrimento, tem algo te esperando agora. A vida está te convocando a dar uma resposta. E aí, que resposta você vai dar? Você vai ficar do lado dos que fingem, né, são irresponsáveis, finge que nada está acontecendo e não está nem aí, que no fundo é uma baita irresponsabilidade? Ou você vai estar do lado dos desesperados, né? Ou você vai tomar uma postura madura de amar e servir, de cuidar dos teus, de eternizar hoje. O que você vai eternizar? Porque você vai eternizar alguma coisa hoje. Você pode eternizar, né, o desespero, ou você pode eternizar a desesperança, ser no presença na vida de alguém, cuidando de alguém, rezando, tá? E acalma o teu coração, né? Faz o seguinte exercício, entra aí no YouTube e coloca lá, canto gregoriano, ouve hoje um pouco canto gregoriano, se abstém um pouco das mídias, entende? Para acalmar o teu coração, reza, vai rezando em um Pai Nosso até o teu coração ser acalmado, lê um salmo, né? Procura se concentrar em fazer uma janta gostosa, faz aí uma canja para aquela pessoa que está com a imunidade meio zoada, liga para aquelas pessoas que você ama para saber como é que elas estão, né? Reza, posta mensagem de esperança para as pessoas, entende? Acalma as pessoas que estão com você, né? Isso daqui é importante, acalma o teu coração. Obrigado, Ana, pela coragem dessa confissão, é isso mesmo, bate um medo, mas o que nos define não é o que a gente sente. O que a gente vai fazer com isso? A gente pode se acovardar diante desse medo, ou a gente pode tomar uma postura, transformar este medo, ainda que você não tenha nenhuma ação concreta que você possa fazer na vida de alguém, mas transformar este medo em prece, rezando ao bom Deus para que venha alcançar o coração das pessoas. No frigir dos ovos, todos vamos morrer. E a pergunta que fica é como nós vamos viver, o que nós teremos feito deste tempo que nos resta. É um tempo de buscar virtude, sobretudo a virtude da esperança, levarmos esperança para as pessoas, cuidarmos daquelas pessoas, parar para ouvir as pessoas, rezar, acalmar os outros, né? Mas é tempo também de desenvolver não só a prudência, mas também a fortaleza, né? Olhar para aquelas coisas que a gente precisa fazer e se entregar àquelas atividades que a gente não pode parar, que as pessoas contam conosco, né? Esse esforço, por exemplo, né? Eu hoje não postei aqui o exercício de hoje, estava pronto, mas não postei por quê? Porque eu precisei dar uma atenção específica para os meus pacientes, organizar, pensar como é que eu vou cuidar dessas pessoas, que eu tenho pessoas que são um público de risco, que eu precisava cuidar, precisava organizar, e é isso. E aí a gente volta a se concentrar naquelas tarefas e tá tudo bem, e te acalma. Ouve hoje antes de dormir um pouco de canto gregoriano, conversa um pouco sobre outros assuntos, entende? Bom, já que você está em casa, faz alguma coisa, né? Aproveita, né? Nunca as famílias foram tão obrigadas, né, a ficarem juntos. Então aproveita este tempo, te acalma, reza um salmo, ora ao bom Deus e espera que as coisas vão dar certo. Faz a tua parte, evite sair de casa à toa, acompanha os canais e mídias sociais, mas busca desenvolver esta atenção benevolente àquelas pessoas que precisam de você. Busca ter uma esperança. Olha menos para aquilo que você não pode controlar e olha para aquilo que depende de você hoje, que é justamente a decisão que você vai tomar, o que você vai fazer perante este tempo, tá bom? Eu abri aqui uma caixinha antes de fazer a live, eu quero ouvir você, eu quero saber, né, como que tem sido esse tempo para você. Se você tiver alguma dúvida pode perguntar, né, se você quiser desabafar, enfim, eu abri aqui uma caixinha, eu quero te ouvir, tá bom? Vou responder tudo que eu puder, manda aqui na caixinha, tá certo? Eu quero agradecer, Letícia, que bom te ver por aqui, manda um abraço para Adriano. Ana Paula, Fabrício, que bom te ver. Fabrício, Djalma, Lê, uma alegria ter vocês por aqui, tá bom? Ana, fica com Deus, manda um abraço pro Adélcio. Maria, saudade de você, tudo bem? Carol, e é isso aí, pessoal. Que bom que vocês estão aqui, tá bom? É uma mensagem de esperança. Me ajuda a compartilhar essa mensagem de esperança, tá bom? Vamos aplumar o olhar e vamos entender que toda dificuldade como esta é uma oportunidade de encontrar sentido e é uma oportunidade de desenvolver virtude, de fortalecer e crescer, tá certo?
toda dificuldade ela nos dá no mínimo duas possibilidades. A possibilidade de ficar no lugar do derrotado, da vítima, ou a possibilidade de nos erguer perante uma dificuldade, ok? Contem comigo, eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? E espero que vocês também possam ser este esperançoso na vida de outros. Não esqueçam, compartilha este vídeo, bota lá, tira um print, né? Tira um print, bota lá no story, né? Mensagem de esperança, tira um print disso daqui, coloca no story, compartilha com seus amigos, que a gente precisa levar, a gente precisa ser esse divulgador da esperança, levar essa mensagem para as pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite e até mais.